E no começo do século XX, o mundo dava início à Primeira Grande Guerra. Nesta época, em Curitiba, o ciclo da erva mate impulsionava a economia paranaense. Entre os protagonistas deste cenário estavam os imigrantes europeus. Muitos vieram para a capital durante o conflito. Este é um dos reflexos da Primeira Guerra aqui em Curitiba. Mas o conflito mundial também teve outras influências sobre a cidade. E é o que você confere agora em mais uma das reportagens da nossa série especial. O velho bonde ainda era uma novidade em Curitiba. O Paço Municipal estava sendo construído. As praças Santos Andrade e Tiradentes eram os locais das grandes concentrações populares. O comércio fervilhava ao longo da Rua 15 e arredores. Curitiba vivia uma onda de crescimento econômico. Além das lojas, surgiam por aqui as primeiras indústrias. Do outro lado do oceano, a expansão da indústria já era sinônimo de progresso. Ao mesmo tempo, surgiu uma crise política que traria consequências para todo o mundo. O governo prussiano, que unifica a Alemanha, vai começar a investir grandes quantidades de recurso no desenvolvimento industrial, em associação com uma elite empresarial, né, do oeste da Alemanha, na região do Reno, né, a região do Ruhr, a região da Westfália, que começa então a ser o grande centro industrial alemão. E a Alemanha, gradualmente, ela vai se transformando numa grande concorrente da Inglaterra, que era a grande potência industrial até então. Nesse período, dois movimentos políticos também contribuíram para a guerra. O imperialismo, que demarcava as forças econômicas das potências europeias, e o nacionalismo. Nacionalismo, isso segundo alguns historiadores, cientistas políticos, né, mais de esquerda, consideram que o nacionalismo é uma ideologia de controle das massas. Então, cada nacionalidade ou cada grupo que se considera uma nação vai começar a buscar como objetivo principal o estabelecimento de um Estado independente. O Império Austro-Húngaro era composto por vários países: a República Tcheca, Eslovênia, a Eslováquia, Croácia, Sérvia, Bósnia, incluindo a Áustria e a Hungria. Vários desses estados queriam ser independentes, era o espírito nacionalista. Os povos eslavos eram contra o Império, por isso os revolucionários planejaram a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, o futuro imperador. Ele vai morrer num atentado terrorista no dia 28 de junho de 1914. Ele e sua mulher, né, vão ser assassinados. E esse assassinato vai propiciar o processo que vai levar à Primeira Guerra Mundial, a declaração de guerra, né, em 1º de agosto de 1914. A Áustria declara guerra à Sérvia. Surgem alianças de países que também entram no conflito. A Rússia declara guerra em apoio aos eslavos. A Alemanha anuncia apoio à Áustria. A França, aliada à Rússia, também se mobiliza. A Alemanha declara guerra à França. A Inglaterra, que tinha a Alemanha como concorrente econômico, se preocupa com o avanço militar e também entra no conflito. O mapa da Europa mudou nesse período. Os impérios começaram a ruir, surgiram novos países. Do outro lado do Atlântico surgem os primeiros reflexos da guerra. No período da Primeira Guerra, o nacionalismo também encontra espaços nas terras brasileiras. O Brasil tinha se tornado república havia 25 anos. A mudança era muito recente e ver impérios como a Alemanha se opondo à independência de estados eslavos não repercutiu muito bem por aqui. Os imigrantes alemães já estabelecidos começaram então a enfrentar problemas no nosso estado. E eram muitos os germânicos que viviam aqui em Curitiba. Eles se consideravam brasileiros à sua maneira, né? Ou seja,
eles consideravam uma forma especial de serem brasileiros. Eram cidadãos brasileiros, mas a forma especial deles era ser de ascendência alemã, de cultura alemã, e daí eles cultivavam a língua, tinham clubes que eram só deles, dezenas de clubes diferentes, cada um destinado a alguma coisa, ao canto, à ginástica, ao teatro, e ao ciclismo, ao montanhismo e assim por diante. A força do trabalho alemão em Curitiba, no começo do século XX, foi primordial para o crescimento econômico da cidade. Comércio, indústria, serviços, os imigrantes e descendentes germânicos investiam em todos os setores. Será que a guerra mudou a relação entre curitibanos e os estrangeiros? Os estudantes, principalmente, começaram a desenvolver meetings, né? Quer dizer, comícios, mas que naquela época chamavam de meetings, para gritar contra, para se posicionar contra certas questões políticas na qual estavam envolvidos os descendentes dos alemães ou os próprios imigrantes. Mas como era a relação dos imigrantes com os curitibanos antes do início da guerra? É o que você vai ver na próxima reportagem.